Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Cartoon Horror Show. Hoje abordaremos 3 histórias assustadoras que ocorreram no Instagram. E pela primeira vez não estarei sozinha, pois estou acompanhada de Malice. Oi, olá a todos. Também adoro histórias de terror, então obrigada por me receberem para este episódio do Cartoon Horror Show. Também tenho um canal no YouTube onde conto histórias assustadoras, fiquem à vontade para conferir. Então acomodem-se, apaguem as luzes, verifiquem se as portas estão bem trancadas. E vamos começar. Alex Charquet nasceu em 1994 em Houston, Texas, filho de Mike Rubino e Stacy. Depois de se formar no ensino médio, Alexis começou estudando ensino de biologia em uma universidade em Pittsburgh, na Pensilvânia. Mas após se formar sem pressa para lecionar, ela conseguiu emprego na Monet, empresa de cuidados premium para cabelos e pele. Ela ainda trabalhava para a Monet quando começou a ganhar muitos seguidores no aplicativo de mídia social de fotografia Instagram. A união de sua beleza nata e estilo de vida opulento tornou os usuários viciados. Ela e o marido, um rico consultor do oeste do Texas, 26 anos mais velho, tiravam muitas férias. Alex documentava suas viagens constantemente, compartilhando fotos diárias com seus seguidores. Lembrando de compartilhar fotos da vida luxuosa do casal em Houston, onde escolheram viver. Seus posts alcançavam dezenas de milhares de pessoas com curtidas e compartilhamentos. Em dezembro de 2020, Alex tinha mais de 69 mil seguidores. Agora, como você talvez saiba, usuários do Instagram com muitos seguidores frequentemente recebem propostas lucrativas de empresas privadas para fazer publicidade. E Alex não era diferente. Em um curto período, enquanto trabalhava em tempo integral vendendo produtos, que desde então foi acusada de não ser nada além de uma empresa de marketing multinível. Alexis obtinha contratos de patrocínio que elevavam sua renda a níveis superiores aos de sua consultora. Mas nem tudo ia bem na casa de Asher Key. Uma amiga próxima de Alexis confessou que ela pedirá o divórcio em breve. Alguns sempre duvidaram do relacionamento deles, já que Tom era consideravelmente mais velho do que ela. E além de uma atração intensa, o casal parecia ter muito pouco em comum. Por todas essas razões, o casal, que até parecia próximo, na verdade era muito pouco unido. No entanto, Alex não se mudou do apartamento que compartilhava com Tom, mesmo estando aparentemente separados. No entanto, ela viu uma oportunidade de se afastar de Tom. O fim de semana de Ação de Graças permitiu que você ficasse na casa de uma amiga para celebrar. Ela informou ao futuro ex-marido que retornaria no fim de semana após o dia de Ação de Graças. Tom ligou para Stacy, mãe de Alexi, informando que ela estava desaparecida desde sexta-feira e que ele não tinha notícias dela. Só alguns dias depois, em 28 de novembro, que a mãe de Alexi publicou uma mensagem na rede social Facebook dizendo que sua filha não dava notícias há mais de 24 horas. Ela informa que a polícia está envolvida e que Alexi foi vista pela última vez em Houston. Essa notícia foi especialmente preocupante para Stacy, que não via sua filha desde o último Natal. Devido às restrições de viagem durante a pandemia, Alexis planejou voltar para sua casa dos pais na Pensilvânia no dia de Ação de Graças. Com o aumento contínuo de casos nos Estados Unidos da América, a família decidiu que era mais seguro para Alexis permanecer no Texas. Mas na mesma manhã em que Stacy postou seu apelo no Facebook, um agente de saneamento empregado pela cidade de Houston viu algo incomum à beira da estrada. No início, ele pensou que fosse apenas um manequim, devido à nudez e à rigidez dos membros daquela coisa. Mas o supervisor do operário, um homem chamado John Richardson, declarou mais tarde que o funcionário parecia apavorado quando o chamou, dizendo que percebeu que o manequim parecia um pouco real demais após uma inspeção minuciosa, e suspeitava que, na verdade, a situação era muito pior do que isso. John então o levou até o local onde o suposto manequim estava deitado à beira da estrada, e depois correu para ligar para o 911, quando ele viu que não era um manequim, mas na verdade um corpo humano sem vida. O momento da descoberta o traumatizou. Ele declarou mais tarde a uma rádio local que a imagem do corpo não saía da sua mente desde que o encontrou.
2 dias depois, em 30 de novembro, a polícia de Houston realizou uma coletiva de imprensa na qual anunciou que havia identificado o corpo como sendo de ninguém menos que a desaparecida. Alexis Charquet, seu futuro ex-marido, recebeu uma ligação do escritório do legista local pedindo que ele fosse até lá para identificar o corpo de um possível ente querido. Ele soube imediatamente que se tratava de Alexis, mas encontrou forças para ir até lá e vê-la deitada na mesa da funerária, morta, sem sinais evidentes de ferimento. Contudo, para seu horror, após a notícia da morte de Alexis circular nos jornais, ele ouviu rumores de que os maus tratos que havia infligido a ela causaram seu falecimento. Assim, um após o outro, segundo relatos anônimos de amigos de Alexis a publicações online, a separação teria gerado grande tensão em seu lar. Tensão que virou ódio. Amigos anônimos afirmaram que Alexis lhes contou sobre discussões intensas que degeneraram em violência. E isso mais de uma vez. E que o marido dela havia colocado as mãos nela. Essas não eram acusações para serem levadas de forma leviana. Tom Charquet de repente se vê sob os holofotes da mídia, e por motivos totalmente negativos. Em um julgamento midiático alimentado pelas especulações das redes sociais. Dezenas de milhares de pessoas indignadas acusaram Tom de cometer o assassinato. Ele passou a receber diversas ameaças de morte. O fato de Tom ter inicialmente se recusado a comentar a morte da esposa dele certamente não ajudou. Devido ao agravamento das ameaças contra ele, concordou em fazer uma declaração para a emissora local ABC. Nós nos entendíamos. Não brigamos quando ela partiu. Eu apenas disse a ela para não dirigir embriagada, declarou ele, insinuando claramente que Alexis estava bêbada, na noite em que ela deixou a festa de ação de graças dos amigos. Ele também insiste que não há problema no casamento e que não está pedindo o divórcio. A mãe de Alexis confirmou a afirmação, dizendo que sua filha teria contado se houvesse problemas no casamento. Durante a autópsia do corpo de Alexis, o Instituto Médico Legal do Condado de Harris informou aos jornalistas que não podia descartar a possibilidade de um crime. E isso só aumentou as suspeitas da mãe dela de que Alexis teve um fim violento. Eu só acredito que ela foi assassinada por causa da forma como o corpo dela foi deixado, disse Stacy. Isso nos faz entender que algo muito maligno aconteceu aqui e eu quero chegar ao fundo disso. Amigos disseram que ela confidenciou, em viagem recente ao México, que temia por sua vida. Embora aparentemente ela não tenha explicado suas suspeitas. Mas, se for o caso, quem exatamente matou Alexis? A polícia, por sua vez, parece ter praticamente descartado a ideia de que ela foi morta pelo marido. Essa não era a linha de investigação que eles decidiram seguir. E este último, obviamente, apressou-se em cooperar com eles após a morte de Alexis. E declarou desde então que achava que era apenas uma questão de tempo até que prisões fossem feitas. Monet não só foi acusado de usar técnicas de marketing multinível ilegal, mas a qualidade de seus produtos também foi questionada. No ano anterior à morte de Alexis, Monet teria sido investigada pelo Procurador-Geral da Flórida. Após centenas de alegações de que esses produtos causavam vários problemas de cabelo e pele, a empresa foi permanentemente proibida de usar declarações falsas ou enganosas na comercialização e venda desses produtos de beleza. E teve que pagar uma multa de $1 milhão, além das ações coletivas movidas por aqueles que, após usarem os produtos, afirmaram ter sofrido queda de cabelo, calvície ou até coceira. Vendedor bem-sucedido da Monatis, ele ganhou um cheque de $10 mil em um concurso de vendas da empresa. Certamente haveria muitas mulheres que poderiam culpá-lo por basicamente tê-las desfigurado. Também é bem provável que, já que as táticas de venda de moeda deixavam muitas pessoas sem dinheiro, Alexis é, em algum momento, enganada por um de seus subordinados e perde uma grande quantia de dinheiro. Possivelmente antes da notícia sobre os produtos de baixa qualidade da moeda vazar na mídia. Possivelmente deixando alguém incapaz de transferir uma grande quantia de ações adquiridas. Isso provavelmente deixaria uma pessoa com raiva, vingativa, talvez até assassina. Afinal, não há fúria maior que a de uma mulher desprezada. Se a morte de Alexis estiver de fato ligada à venda das monadas, então seu status de influenciadora no Instagram pode ter levado ao seu assassinato. A influência que ela exerceu sobre seus seguidores provavelmente aumentou as vendas, elevando o número de potenciais vítimas dos perigosos produtos da moeda. Na verdade, é bem possível que sem o Instagram ela não teria conseguido vender para essa pessoa suficientemente perturbada a ponto de querer se vingar.
quando a pele dela começou a ficar cheia de bolhas, quando o cabelo começou a cair e o couro cabeludo começou a coçar. Em breve saberemos quem é o responsável pela morte de Alexis. Seria irônico se as redes sociais, que trouxeram oportunidades e recomeços para muitos, estivessem relacionadas a isso, e levou uma jovem ao seu fim. Cuidado com quem você conversa no Instagram. Pode ser que assassinos estejam escondidos entre seus seguidores. E foi isso que custou caro à nossa heroína. Vamos descobrir juntas a história dela. Ekaterina Karaglinova, uma russa de 24 anos, teve uma vida com a qual muitas de nós só podem sonhar. Ela era jovem, bonita, inteligente e muito instruída. Ela trabalhava como dermatologista, depois de se formar na Universidade de Piraj. Ela também é residente em uma prestigiada escola de medicina na capital russa, Moscou. E para completar, ela havia ficado recentemente em segundo lugar em um concurso de beleza de Moscou. Katarina também é uma influenciadora russa de destaque, compartilhando regularmente fotos com seus milhares de seguidores no Instagram. Ela era conhecida por seu blog detalhando suas luxuosas escapadas pela Europa, onde posava em lugares como Itália, Áustria e Espanha. Em sua última foto no Instagram, ela aparece relaxando à beira de uma piscina na Grécia, detalhando seu amor por viagens internacionais. Ela foi muito útil por alguns dias para fugir das fortes chuvas e do frio rumo ao Mar Jônico. Ela também legendou a foto dela segurando uma taça de vinho à beira da piscina. Agora, prefiro viajar com frequência, mas por pouco tempo. Os estudos e o trabalho não me dão trégua. Mas as impressões das suas viagens curtas continuam sendo as mais marcantes. Mas uma de suas amigas próximas, Marina Nikotina, começou a perceber que nem tudo estava bem em sua vida aparentemente perfeita. Ela afirmou ter notado a mudança drástica no comportamento de Ekaterina durante o verão de 2019. E quando foi questionada sobre isso, a jovem médica, que viajou muito, confessou que havia feito um inimigo bastante perigoso e que alguém estava interessado em sua vida privada da pior maneira possível. Depois, em julho de 2019, a família de Katarina entrou em contato com a polícia de Moscou, preocupada porque não tinha notícias dela há vários dias. Amigos comentaram que ela havia começado um novo relacionamento recentemente e que tinha planejado uma viagem para a Holanda para comemorar seu aniversário, 30 de julho. A maioria dos outros provavelmente estava ocupada organizando a viagem ou aproveitando as férias para entrar em contato. Mas como sabemos, Ekaterina postava em sua conta do Instagram quase religiosamente. E o fato de ela não ter feito isso por vários dias foi o que mais alarmou sua família. Profundamente preocupada com o bem-estar dela, a família de Ekaterina entrou em contato com o proprietário, que depois de ser convencido, permitiu que eles tivessem acesso ao apartamento dela. Lá, eles não encontraram nenhum sinal de nada. Os pertences dela estavam em ordem, sem sinais evidentes de violência. Mas no corredor havia uma mala pesada cheia de muito mais do que apenas roupas de luxo. A família dela ficou horrorizada com o que encontrou ao abri-la, pois o que caiu diante deles foi o cadáver em decomposição de Katarina. Ela estava morta havia quase uma semana, com um grande corte na garganta e vários outros golpes devastadores de faca no peito e no abdômen. Ao examinar a cena do crime, a polícia não conseguiu encontrar uma arma do crime evidente, e não havia nenhum sinal de arrombamento ou de que tivesse havido algum tipo de luta séria. Naturalmente, a polícia verificou o Instagram dela em busca de pistas que pudessem indicar o motivo pelo qual ela foi morta. E eles viram que a Katarina havia feito alusão a um possível romance ao compartilhar fotos de buquês com bilhetes anexados. Outra surpresa do Sr. X, ela legendou na última foto, acrescentando: há várias semanas venho recebendo buquês e bilhetinhos de um admirador secreto. Fico me perguntando quem pode ser. Então, levantou-se a hipótese de que uma demonstração pública de interesses românticos poderia ter irritado um ex-amante. Talvez alguém que não suportasse ver a jovem médica em um novo relacionamento. A polícia então descobriu que imagens de câmeras de segurança haviam gravado um ex-namorado de Ekaterina que parecia ter ido visitá-la em seu apartamento. Nos poucos dias que antecederam sua morte, era impossível entrar em contato com ele, embora ele tivesse dado a ela uma quantia considerável de dinheiro. Maxime afirmou que durante o relacionamento, ela disse que ele era feio e que nem mesmo uma cirurgia plástica resolveria.
Antes de partirem, Ekaterina teria dito a ele que levaria 1 ano para economizar dinheiro suficiente para que eles pudessem se ver novamente. Isso deu origem a teorias de que a jovem médica teria recorrido a algum tipo de venda de si mesma para manter seu estilo de vida luxuoso, cobrando dos homens quantias exorbitantes para sair com ela. Foi então que Maxime confessou que não aguentava mais esse tipo de tratamento e que tinha perdido o controle. Ele então confessou ter esfaqueado Ekaterina no pescoço e no peito com uma faca, pelo menos 5 vezes, dizendo que lamentava o que aconteceu e prometendo cooperar com a investigação. Ela se virou pela metade e eu a golpeei no pescoço, disse ele em uma confissão gravada pela polícia de Moscou. Ela tentou fugir para o banheiro e trancar a porta. Eu a puxei para fora do banheiro sem que o sangue escorresse pelo corpo dela. Depois, no corredor, ela começou a gritar. Eu tampei a boca dela e a esfaqueei novamente no peito com uma faca. Ela então correu para a sala de estar e começou a lutar comigo. Mas eu estava em um estado tão alterado que não sentia nenhuma dor. Durante a briga, ela caiu e eu a golpeei novamente 2 vezes no pescoço. Depois, ela teve convulsões e morreu. Maxime foi julgado pelo assassinato e aparentemente escondeu o rosto nas mãos no tribunal porque estava com uma aparência ruim. Tamanha era a profundidade de sua própria vaidade. Testemunhas insinuaram que ele a chamava de Ken em referência à boneca Barbie, porque ele era literalmente obcecado por cirurgia plástica. Ele insistiu que o assassinato não foi premeditado e declarou à sala do tribunal que foi um ato impulsivo. Resultado da raiva que sentiu porque Catarina o insultou tão profundamente a ele e a sua aparência. Quero pedir desculpas aos pais de Kátia, sinto muito mesmo, declarou ele à família da influenciadora do Instagram antes de ser levado para uma prisão nos arredores de Moscou. Parece que o mundo dos influenciadores do Instagram, assim como aqueles que são atraídos pelo seu verniz de perfeição, sejam todos tão propensos quanto nós a serem vítimas dessa cultura plástica e insípida. Trata-se de uma jovem realizada que, aparentemente, não suportava ser privada dos atributos de luxo aos quais achava que tinha direito, e que, consequentemente, se envolveu com um homem que, segundo ela, era tão inferior a ela que podia insultá-lo e envergonhá-lo publicamente sem nenhuma consequência. E Catarina não merecia de forma alguma morrer pelo que fez. Mas ao se envolver no estilo de vida superficial de uma influenciadora do Instagram. O que está claro é que ela abriu uma espécie de caixa de Pandora que parece tê-la colocado no caminho da ruína. Sinead McNamara, de 20 anos de Nova Gales do Sul, Austrália, viu uma grande oportunidade ao receber uma oferta para trabalhar no super iate Mayan Queen 4. Uma modelo australiana de meio período vendeu quase todos os seus pertences para comprar uma passagem de avião para a Europa. Ofereceram-lhe o cargo, pois ela já havia trabalhado em navios semelhantes. Mas esse iate de luxo de 190 milhões de dólares era, de longe, o mais extravagante em que ela já trabalhou. Ele pertencia ao segundo homem mais rico do México, o bilionário Alberto Bares, e era a casa dele em alto mar enquanto ele viajava pela Europa, levando uma vida de puro luxo. Em agosto de 2018, a rainha dos Maias navegava pelas inúmeras ilhas gregas do Mar Egeu. Sinead aproveitou completamente a linda paisagem. Com cerca de 20 mil seguidores no Instagram, Sinead também postou muitas fotos dela mesma. É fácil entender por que a jovem encontrou trabalho como modelo rapidamente. Além disso, é fácil entender o motivo. As fotos de uma jovem loira em paisagens gregas deslumbrantes atraíram muitos visitantes para sua página. Apesar da imagem de uma vida perfeita e tranquila, para alguns era claro que a existência de Sinead estava longe da perfeição. A jovem ligou para sua mãe na Austrália para reclamar. Ela se envolveu em uma discussão intensa com outro tripulante do Mayan Queen e parecia temer por sua segurança. No dia seguinte, um barco avistou a modelo australiana enredada em cordas grossas na parte de trás do iate. A tripulação do Mayan Queen foi alertada e o capitão do barco, que preferiu não se identificar, declarou ter encontrado o corpo de Sinead. Por volta de 1h45 da manhã, começaram a gritar por socorro. Médicos e policiais tentaram reanimá-la por cerca de meia hora, mas ela entrou em coma. Ela foi levada às pressas a um hospital em Atenas, mas faleceu no helicóptero a caminho do continente. O homem que examinou o corpo dela, o legista grego Ilias Bojokos, declarou que, devido às circunstâncias em que ela faleceu,
Ele inicialmente supôs que a morte de Sinéad foi seu próprio fim. Como nenhuma droga estimulante, como cocaína, sedativos, cannabis ou heroína, foi detectada na análise toxicológica, a jovem não estava sob influência dessas substâncias. Ele declarou que ela tinha clareza mental e provavelmente enfrentava problemas sociais, estando em um beco sem saída psicológico. No entanto, não sabemos se alguém a levou a essa situação, se havia um instigador moral. O legista afirmou que ainda havia questões pendentes sobre o caso e que seria preciso mais informações sobre os eventos que levaram à morte e ao enforcamento da vítima, para fazer um julgamento definitivo sobre como Sinéad morreu, assim como as razões de sua morte. O que é horrível é que o corpo de Sinéad estava em um estado tão ruim que o legista desaconselhou a família a vê-lo. O que havia de tão anormal no cadáver dela para que as autoridades gregas abrissem mão de uma parte crucial do processo de identificação dos restos mortais, mesmo sendo uma prática comum? Depois de uma investigação da guarda costeira grega, o iate Mayan Queen foi liberado para deixar Cefalônia após entrevistas com a tripulação. O Mayan Queen 4 possui câmeras de vigilância circuito fechado de televisão e as imagens do incidente foram apreendidas pelas autoridades gregas. É possível ver Sinéad brevemente antes da descoberta do seu corpo, mas o vídeo não foi divulgado ao público. Por razões desconhecidas, a vítima não foi disponibilizada para o legista. O vídeo aparentemente mostra Sinéad em um estado de espírito muito elevado antes de seu corpo ser encontrado enforcado na parte de trás do barco. Ela dançava sobre as mesas e bebia coquetéis. Esse não é o estado de espírito típico de quem está prestes a cometer suicídio. Nesse caso, nossa atenção se volta para a briga com os outros tripulantes. Aquela mesma da qual ela reclamou para a mãe e admitiu ter sentido medo. Isso ocorreu antes do assassinato de Sinéad, acobertado por alguém que colaborou com as autoridades gregas para ajudá-las a encobrir os eventos anteriores ao crime. Para debaixo do tapete. Não está totalmente descartado que Albert Belarus, que vale cerca de 10 bilhões de dólares, e os recursos financeiros para corromper funcionários na empobrecida Grécia. O que talvez seja ainda mais assustador do que uma possível conspiração assassina é a indiferença dos envolvidos com a qual a morte dele foi tratada online. Você vive para chamar atenção e conseguiu, disse um. Outro acrescentou, esse é o alto preço de estilos de vida assim. Mas alguns insistiram que há muitas evidências sugerindo que a morte dele foi, na verdade, suicídio. 2 semanas antes de morrer, Sinéad postou no Instagram uma mensagem enigmática. Minha cabeça está uma bagunça hoje, seguida de emojis de vulcão, tornado e seringa com sangue escorrendo. Vários também disseram que Sinéad tinha encerrado um relacionamento conturbado recentemente antes de falecer, e que isso poderia ter contribuído para sentimentos de depressão ou autodestruição. Sua morte também aconteceu em seu último dia como tripulante daquele iate. O que levanta a questão se ela teria ficado tão deprimida por deixar o luxo, talvez até sendo forçada a voltar para a Austrália, porque não havia mais vagas em iates de luxo. Ela preferiu tirar a própria vida a encarar a realidade e voltar a uma vida mais simples. E talvez essa seja a coisa mais assustadora de todas, que os seres humanos sejam capazes de alcançar um nível tão alto que simplesmente não estamos dispostos a continuar vivendo se não pudermos continuar vivendo da maneira a qual nos acostumamos. Que Sinéad, aos 20 anos, tenha sentido que já atingiu o auge e que tudo depois seria sem graça em sua vida, em comparação com o tempo que ela passou no Mayan Queen. Assim, ao invés de continuar sua vida com seus dias no iate, se tornando uma lembrança feliz, embora distante, Sinéad talvez tenha escolhido encerrar sua vida para, como diz o ditado, morrer jovem e deixar um belo cadáver. Meu nome é Shelley e há 10 anos eu queria ganhar meu próprio dinheiro, pois estava cansada de pedir aos meus pais. Enviei muitas candidaturas e acabei sendo contratada no Chick-fil-A. Não vou mentir, eu estava muito empolgada por causa de todos os nuggets de frango que comeria. Depois de ser contratada, comecei a me adaptar ao trabalho, que era bem fácil. Eu costumava trabalhar no drive-thru, pois éramos o fast food mais movimentado da cidade, e os clientes gostavam da minha personalidade. Após alguns meses trabalhando lá, Tyler, o assustador amigo do meu pai, se aproximava diariamente no mesmo horário. E ele ficava na mesma fila do drive-thru. Era estranho, pois eu trabalhava lá após a escola. E só havia 2 filas no drive-thru. A fila desse drive-thru onde ele sempre ia era a minha. E ele sempre me chamava de Chel Chel, o que eu odeio desde pequena. O lance é que ele sempre pedia coisinhas pequenas, tipo uma batatinha pequena ou um milkshake de cookie e sorvetes. Ele entrou na fila várias vezes, se aproximou de mim, disse que tinha esquecido o cartão de débito e tentou conversar comigo. Não sou boba, sabia exatamente o que ele fazia.
Desde que eu tinha 13 anos, ele sempre se comportou de forma estranha comigo, dizendo que eu estava virando uma mulher ao crescer, ou que, uau, agora eu parecia uma mulher. Teve uma vez em que meus pais precisavam se reunir com a família e amigos. Gritei para meus pais que precisava fazer xixi e corri para cima. Eu juro para vocês que alguns segundos depois, Tyler entrou pela porta, me olhou, disse uau e ficou me encarando. Depois ele se endireitou rapidamente, pediu desculpas, assumindo a culpa e fechou a porta novamente. Como eu disse, foi estranho. Fechamos às 22h, mas aceitamos pedidos até por volta das 21h59. Um dia, estávamos lá dentro limpando. Era por volta das 22h30. Éramos 5 ou 6 no Chick-fil-A. Naquele momento, eu estava passando o pano e alguns de nós viram um carro parar no drive-in. Mas eles deram meia volta na entrada porque tínhamos colocado cones ali após as 22h. Porque sim, claro, estava fechado. O carro rodou no nosso estacionamento por pelo menos 10 minutos. Reparei que ele tinha placas temporárias. Após um tempo, nosso diretor saiu e aproximou-se do carro, pois ele parava em frente a uma de nossas janelas sempre que passava. Vi o diretor indo para o carro enquanto o motorista abaixava o vidro. A janela já estava totalmente aberta quando meu gerente chegou ao carro. E, para minha grande surpresa, era Taylor, o amigo do meu pai. Ele estava com um carro novo que não reconheci. Mas o que tornou isso muito estranho foi que, mesmo quando ele abaixou o vidro, ele nunca olhou para o meu diretor. Ele me encarava diretamente enquanto eu conversava com meu gerente, bem atrás da porta de entrada. Quando ele me viu olhando para ele enquanto ele me olhava, ele não desviou o olhar como alguém normalmente faria. O gerente nos disse para nos apressarmos para podermos sair daqui. Fui o último a terminar o fechamento, restando apenas eu e meu gerente. Meu gerente me disse para garantir que as portas estavam trancadas e eu disse que tudo bem. Depois fui ao banheiro. Decidi fazer isso quando terminasse. Como de costume, eu estava no meu celular usando o banheiro e então a porta do banheiro se abriu. Achei muito estranho, pois minha gerente era a única no prédio. E era um homem. Eu gritei que ele era um idiota, que tinha entrado no banheiro errado, mas o fato é que ele nunca foi embora. Ficou ainda mais estranho, porque eu ouvia ele respirando perto da porta. Mas então eu ouvi, Shell, sou eu. Escondi meus pés para que ele não os visse, mas então ele começou a empurrar todas as portas dizendo meu nome. Mandei uma mensagem para o meu chefe e escrevi literalmente, socorro banheiro. Depois Tyler chegou na minha cabine, tentou empurrar a porta e depois riu. Ele disse que sabia que eu estava lá dentro. Ele olhou pela fresta da porta e disse, você está aí. Depois ele ficou de quatro, passou a mão por baixo da porta e ficou esperando para destrancar a caixa. Eu dei um chute no braço dele e ele disse, sou eu, tio Tyler. Dizendo isso, ele começou a rastejar por baixo da porta da minha cabine enquanto eu escalava por cima dela. Então minha gerente entrou de repente na sala. Enquanto eu gritava e chorava, Tyler e minha gerente começaram a brigar. Eu chamei a polícia e, em poucos segundos, Tyler estava inconsciente no chão do banheiro. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, ele foi algemado e levado para a ambulância. Ele foi acusado de crimes e recentemente libertado da prisão. Essa situação me fez mais consciente sobre o meu entorno. Na época, eu morava na rua, quer dizer, tecnicamente no meu carro. Eu costumava pedir em restaurantes fast food porque as pessoas sempre me davam o troco ou um pouco da comida que tinham comprado. Um dia, coloquei um cartaz na entrada de uma praça, e nessa praça, o lugar mais movimentado era o Chick-fil-A. Durante todo o dia, recebi alguns dólares e muitos nuggets de frango. Depois de ficar lá por algumas horas, notei um carro que saiu várias vezes e voltou a estacionar no estacionamento do Chick-fil-A, com as placas cobertas, mas a pessoa nunca saiu do carro. Claro, achei isso estranho, mas não pensei mais nisso. Durante o dia eu levo minha comida para o carro e não como. Por volta das 8 da noite, as praças fecham e o trânsito diminui. Quando o movimento no Chick-fil-A diminuiu por uns instantes, um homem deixou seu carro e foi até a entrada do restaurante. Lá, ele tirou uma foto do interior. Segundos depois, a suposta gerente saiu e parecia estar discutindo com o homem. Ela entrou e o homem pegou o telefone no carro, indo embora 5 minutos depois. Eu estava estacionada a cerca de 10 metros do Chick-fil-A, com visão clara de tudo o que acontecia no estacionamento. Algumas horas depois, o local estava fechado por fora. Parecia que os funcionários estavam fazendo a limpeza.
Eu estava tentando dormir e então vi o carro de mais cedo parar, e isso me deixou bem acordada. Durante todo o caminho, restaram 2 carros no estacionamento, o dela e outro. Todas as pessoas já tinham ido embora. A única pessoa que vi lá dentro foi a mulher com quem ele conversou mais cedo, e então vi o homem sair do carro dele. Naquele momento, ele estava usando roupas escuras e luvas. Eu vi as luzes se apagarem dentro do Chick-fil-A. O homem estava em pé ao lado do carro. Ele ficou ao lado do prédio, perto de uma lixeira, mas de um jeito que ninguém conseguia vê-lo. Ele estava na sombra. Naquele momento, recuei meu banco ao máximo para que ninguém me visse. A mulher saiu, se virou e começou a trancar a porta. Assim que ela se virou, o homem correu até ela, puxou seu cabelo e gritou com ela enquanto a levava de volta para dentro. Eu me inclinei um pouco para ver melhor, mas não vi nada. Nada aconteceu por cerca de 10 minutos, até que o homem voltou para fora. Ele foi direto para o carro dele, mas em vez de ir embora, ele dirigiu até a porta e entrou de novo, deixando o porta-malas aberto. Alguns minutos depois eu vi algo que nunca vou esquecer. O homem estava arrastando o corpo da mulher, mas ela não tinha cabeça. Ele lutou para colocá-la no porta-malas, conseguindo por fim. Ele voltou lá e saiu com uma sacola do Chick-fil-A cheia de alguma coisa que ele jogou no porta-malas. Ele voltou para dentro por uns 20 minutos, pareceu ele. Ele saiu de novo, trancou o Chick-fil-A e foi embora. Alguém retornou para buscar o outro veículo no estacionamento. Dias depois fui ao Starbucks usar o banheiro e no noticiário havia uma reportagem sobre uma jovem desaparecida que mostrava foto. E era a jovem que trabalhava no Chick-fil-A. Entrevistavam o marido dela, que chorava durante toda a entrevista. O que me assustou foi que o marido dela era o homem que eu vi com ela naquela noite fatídica. Eu sei que ele a matou, mas ele estava no noticiário, como se ele não tivesse nada a ver com isso, e como se ele não soubesse de nada. Ver aquela mulher naquela noite me assombra desde então. É isso por hoje. O que acharam dessas histórias? E a pergunta, vocês vão voltar para o Instagram? Ansiosa para ler seus comentários. Até breve.